Olá, boa noite. O Alta Definição de hoje recebe um engenheiro, mas sobretudo um secretário que também já foi vereador. Hércules Tassinari, atual secretário de Planejamento, é o nosso convidado de hoje. Alta Definição, apoio cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. Tassinari, bem-vindo aqui ao Alta Definição da TV Plan nesta quarta-feira. Rodrigo, é um prazer estar aqui, não poderia recusar este convite e espero aí corresponder àquilo que você e os seus telespectadores possam esperar da minha entrevista. Tassinari, eu vou começar bem do início mesmo. Tassinari engenheiro. Por que escolheu a engenharia? Eu escolhi engenharia, Rodrigo, porque o meu pai era um mestre de obras, sem estudo, veio da roça, mas era um mestre de obras que eu fico até muito conceituado. Trabalhou com o Dr. Davi Ottoni, que era prefeito na época. Meu pai fez o Cristo Redentor, ajudou a fazer o Cristo Redentor, outras obras como a Urca. Então, isso daí fez com que eu tivesse essa vocação da construção civil, né? E foi por isso que eu me tornei engenheiro, uma profissão digna, uma profissão que hoje ela é notada no país, né, pela evolução, mas foi isso daí, foi a minha família pequena, através do meu pai, que me conduziu a ser engenheiro, que vem voltando a ser aquilo que ele gostava de fazer e que eu acompanhava ele também junto nas obras que ele fazia. Estudou engenharia fora? Estudei engenharia em Bauru. Uhum. Em Bauru estudei engenharia fora, uma época difícil, né? Mas fui bem, fui tudo bem, prestei vestibular, ótimo, e fiz os meus 5 anos de engenharia perfeitamente normal. Aí depois de ter feito a engenharia, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura na época do prefeito Sebastião Pinheiro Pinheiro Chagas. Entrei com o Pinheiro Chagas na prefeitura. E depois fui trabalhando na prefeitura, fui angariando amizades da prefeitura e continuei na prefeitura por muito tempo. Depois constituí uma empresa, e essa empresa que existe até hoje, e a gente trabalha nesse ramo com dignidade e trabalha feliz porque a gente tem uma empresa pequena, mas que faz empreendimentos que nos valorizam e que nos dão uma vivência muito grande. O Tassinari, eu sei que o Tassinari acorda cedo todo dia e já vai trabalhar. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Rodrigo, eu sou muito ansioso. Isso aí até me prejudica um pouco, mas eu gosto de trabalhar. Eu acordo cedo, vou para o escritório 6, 6h30, fico no escritório até 8, 8h30, vou para a prefeitura, volto à tarde, 5h30, 6 horas, vou para o escritório e depois vou para casa. Eu gosto de trabalhar, tenho minhas obrigações, procuro cumpri-las, tá? Mas a minha vida é corrida. A minha vida é corrida e a minha cabeça tem que estar sempre funcionando. Eu acho que isso é muito importante. A gente está na idade que eu estou, eu ainda continuo ativo e bem ativo. Isso é fundamental. Existe a máxima na política de que engenheiros dão bons prefeitos. É verdade ou é lenda? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Engenheiros dão bons prefeitos. Mas também tem prefeitos que não foram engenheiros que foram bons prefeitos. E isso daí, mas o engenheiro, eu acho que ele tem uma visão mais assim de executivo, de obra, de executar, você está entendendo? Mas hoje a questão educacional, a questão de saúde, a questão do dia a dia da prefeitura hoje, ela é muito mais que você executar obras. Então eu acho que hoje mudou um pouco, mas eu acho que o engenheiro tem um conceito mais de executar, mais de se tornar um bom prefeito. De repente vem a questão da política. Como é que a política entra na tua vida, Tassinari? Eu sei que teve essa questão através do Sebastião Pinheiro Chagas que ele leva para a prefeitura. Isso. Mas como... A política me entrou... Eu fui secretário de obras na época do prefeito Adinei de Moraes. Tá. E na época onde foi lançado o PSDB. E inclusive fui um dos fundadores do PSDB na época. Tá.
E aí, naquela situação, do cenário, você pode ser era secretário de obras, você pode ser secretário de obras, você pode ser candidato a vereador, pode ser vereador, vamos. No fim, aceitei. Até a família contra, mas aceitei a ser candidato a vereador na legislatura de 89 a 92. Justamente naquele período que a gente tem figuras emblemáticas do PSDB, Mário Covas, Franco exatamente, Montoro, é a velha guarda mesmo, fundadora do PSDB. E aqui no município também era uma velha guarda forte que fundou o PSDB, com o Zé Aurélio Vilela, com a Adinei, com o João Gentilini, com o Sérgio Manussi, com pessoas assim de peso, com Fontela. Então, ou seja, grandes, de certa forma, pensadores da política. Pensadores da política. Então, essa questão de ser um dos fundadores do PSDB me tornaram candidato a vereador. E fui candidato a vereador na época. Obtive uma votação expressiva pela época, quase 860 votos na época. Acho que era uma época difícil, totalmente diferente de você ir em casa. Bem paroquial, né? Bem paroquial, mas de um retorno fantástico. Você se expunha na frente de todo mundo e era interessante. Diferente de hoje, mas era casa em casa, rua a rua, cidade, bairro a bairro. Mas foi muito compensador. Mas era uma situação diferente, onde não existia rede social. A rede social era o sapato, era o pé no chão, era o andar de rua em rua. Mas isso era mais gratificante que talvez hoje em relação à rede social, né? Mas os tempos mudaram e as coisas, acho que de antigamente, eram bem mais na raça. Ou seja, sola de sapato, santinho na mão, batendo de porta em porta, e aí vem a tua primeira eleição, te leva para a Câmara Municipal. Me leva para a Câmara Municipal. Numa legislatura muito marcante. Uma legislatura marcante, onde nós éramos oposição ao então prefeito Sebastião Navarro, uma oposição com uma maioria na Câmara, onde a gente conseguiu fazer o presidente, que é o Valdemarzinho, Valdemar Lemes Filho, né? E eu, na época, fui secretário nos primeiros 2 anos, né? No segundo período da minha legislatura, o Eduardo Norberto foi presidente, eu fui vice-presidente e secretário da lei assessorando a nossa constituinte municipal, que é a lei orgânica do município. Então eu tive participação ativa na Câmara. Mas se você me perguntar entre Câmara e Executivo, eu acho que meu estilo é mais Executivo do que Câmara. Mesmo, Tassinari? Mais Executivo do que Câmara. Certo? Apesar que eu tive uma boa atuação no Legislativo, mas eu acho que você ser Executivo é aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu... talvez se eu não fosse candidato depois do último período meu de vereador, eu talvez não me candidataria novamente à reeleição para vereador. Porque acho que não era... A minha área, acho que não era meu feitio. Meu feitio era execução, era o executivo. É difícil ser vereador? É difícil ser vereador. É mesmo? É difícil porque você tem que separar determinadas situações. Quando você é vereador, olhando para a cidade, é diferente. É diferente de você ser vereador, você olhando para os interesses próprios. Eu acho que isso eu não partilho com esse tipo de situação. Eu acho que o vereador tem que ser um vereador que seja voltado para os anseios da população. Tá? Então, naquela época, era diferente. Naquela época, eu acho que a Câmara era uma Câmara muito forte, uma Câmara, tanto é que ela foi considerada sendo uma das melhores câmaras da época, né? E também de um longo tempo, que era uma Câmara muito unida, fazendo uma oposição sadia ao então prefeito Navarro, tá? Mas era uma Câmara coerente, uma Câmara de consenso. Isso foi muito bom. Nessa eleição o PSDB fez um vereador? Fez o Álvaro Canhani. O Álvaro, tá. O Álvaro fez o Álvaro, o Zé Nivaldo, tá. Já falecido Zé Nivaldo, tá? O Orlando da Farmácia, falecido Orlando da Farmácia. Tá? Eu acho que, se não me engano, era isso, se eu não estou lembrado, porque está 30 e tantos anos atrás, né? Mas era isso daí. Eu acho que o PSDB fez de 4 a 5 vereadores, me lembro mais algum vereador, e até peço desculpas se eu não me lembro.
mas eu acho que é de 4 a 5 vereadores o PSDB fez na época. Na sequência vem a primeira campanha para executivo. Isso. Né? Concorreu com o Luiz Antônio Batista. Perfeito. Ali. Uma eleição que até hoje todo mundo comenta bastante a respeito, né? Como é que foi essa tua experiência, essa tua primeira experiência para o executivo? Eu acho que foi uma campanha difícil, porque nós não tínhamos recurso nenhum. O Luiz Antônio vinha de uma administração forte do Navarro, com rodoviária, com terminal de linhas urbanas, com obras, e eu com o Zé Aurélio de vice, a gente não tinha estrutura financeira, estrutura física nenhuma, a nível de você ter um comitê, a nível de você ter um apoio nenhum, mas foi gratificante por um outro lado. Eu me lembro muito bem que quando nos últimos dias de campanha, minha e do Zé Aurélio, a gente chegou na Vila Cruz e as pessoas falavam, olha, vocês vão ganhar a eleição. Espontaneamente, vocês vão ganhar a eleição. Vocês vão ganhar a eleição, vocês vão ganhar a eleição, a coisa está virando, a coisa está virando. Isso daí, a gente não ficava, você sabe como é que é política, a gente não ficava isso, estão falando isso, porque a gente já sabia que era muito difícil, né? Porque por trás tinha uma máquina muito grande do lado do Luiz Antônio, e a gente não tinha nem candidato a vereador, basicamente a gente tinha. Tanto é que a gente elegeu o Sérgio Lopes, de candidato a vereador. Tá. Então, a gente não tinha uma estrutura. Isso daí foi marcante. No final, a gente teve 14 mil votos. Considerável. Considerável. O Luiz Antônio teve 20 e poucos mil votos, 20 mil, 22 mil votos. E se tivesse mais uma semana, era aquele oba de virar. É o que a gente escutava na Avenida de Champanhar. Porque na rua a gente sente, né? Em campanha eleitoral, na rua a gente sente. A gente sente. E a gente sentia que se tivesse mais um pouquinho, a situação podia ser diferente. Mas, enfim, foi totalmente gratificante. E a gente fez o peito e na raça, mas foi muito bem, foi ótimo, e foi uma coisa que a gente saiu fortalecido naquela época. Tassinari, como um fundador do PSDB, qual a tua leitura e qual a tua análise, o que você pensa e me diz, em que momento o PSDB se perdeu na história? Porque a gente fala ali de uma eleição de 89 e fala até na questão presidencial de 89, que teve Mário Covas. Depois vem ali Fernando Henrique, eleito, reeleito, nomes fortes sempre disputando ali com o PT, José Serra, Geraldo Alckmin. O que aconteceu com o PSDB? Aqui em Minas a gente também com nomes como Aécio, Anastasia, Eduardo Azeredo. Em que momento da história o PSDB se perde? Eu não sei, Rodrigo, eu acho que depois que foi o PSDB, porque naquela situação era PSDB, PMDB e PT, com pouco, na época, pouca expressão, mas tinha o PT. Eu acho que com o crescimento político de outras siglas partidárias, foi fazendo com que o PSDB fosse perdendo lideranças. Eu acho que essa perda de liderança, e não foi recomposta essas lideranças no PSDB. Tá. Eu acho que foi isso que foi um dos motivos, porque eu acho que deve ter outros. Mas isso aí foi fundamental. O PSDB, eu acho que ele ficou muito em cima olha, nós somos os bons e o restante que venha com a gente. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que o fortalecimento de outras siglas partidárias enfraqueceu demais o PSDB. Ficou um vácuo. O PSDB deixou um vácuo. Tinha um vácuo. E o PSDB tinha aquele grande... somos um poder, né? Então eu acho que isso também levou o PSDB a ter uma situação muito, muito dramática e a cada ano que passa o PSDB está se desmanchando. A cada ano. Hoje você vê o que é o PSDB, infelizmente, né? Mas um partido que periga não passar na próxima cláusula de barreira. Então, olha para você ver que a nível de um partido totalmente estruturado, fazendo presidentes da República, fazendo governadores, deputados, senadores, hoje o partido luta para se manter, certo? Então é difícil. Mas eu acho que os outros cresceram e o PSDB ele diminuiu a sua expressão. Há salvação para o PSDB ainda ou não? Ele vai ladeira abaixo daqui para frente? Eu acho que vai ladeira abaixo. Eu acho que vai ladeira abaixo. É mesmo, Tassinari? Eu não vejo outra saída para o PSDB. Porque o PSDB hoje, eu acho que a própria condição que o partido se encontra hoje, ele não tem como exigir muita coisa. Porque os partidos hoje são mais fortes que o PSDB. Você vai na Câmara, você vai no Senado. Qual a representatividade do PSDB na Câmara Federal e no Senado? O próprio PSD do Kassab engoliu o PSDB em São Paulo, por exemplo. Então, você vê, isso daí
já diz o enfraquecimento da sigla, não é? Então eu acho que o PSDB, não sei se tende a terminar, isso não posso falar, mas o PSDB está, acho que de ladeira abaixo. Passada a eleição de 92, o Tassinari ele volta a atuar como secretário, né? Ô, Rodrigo, eu fui secretário por várias oportunidades e voltei a ser secretário de planejamento, fui secretário de serviços públicos, secretário de obras, Planejamento, serviços públicos e obras. assuntos rurais, Qual é a mais complexa? planejamento. 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 Que é a que você ocupa Isso, agora. planejamento. Planejamento é complexo porque tem que falar muito não. E quando você fala não, você vai desagradar alguém. Mas você fala um não baseado numa situação legal. A gente não fala não porque eu não gosto do Rodrigo, vou falar não para ele. Uhum. Não, eu falo não porque Tem um motivo tem um para esse motivo não. para falar não. Tá. Mas é ruim você falar não. Então, quando fui secretário das outras, foi a terceira vez que eu sou secretário de planejamento. As outras 2 vezes e agora, o que a gente procura é dar um caminho para as pessoas que procuram. Eu atendo muita gente. Até hoje, que eu já estou há 6, 7 meses na secretaria, eu tenho reunião, atendo 3, 4 reuniões por dia de pessoas que querem falar comigo. A gente dá um caminho. Faz isso, tenta fazer isso, faz aquilo. Então a gente procura dar uma sugestão, dar um caminho para a situação. Mas é a secretaria mais complexa. A Secretaria de Obras é ótimo, serviços públicos é interessante também, assuntos rurais na época, muito bom, que hoje não existe mais. Mas Faz falta uma Secretaria de Assuntos Rurais hoje para Poços, na tua visão? Eu acho que hoje a Secretaria de Obras ela consegue atender. Tá. E acho que a própria SEDET consegue atender hoje as questões mais burocráticas do produtor, daquilo que... Tanto é que hoje se faz a feira dos orgânicos, hoje a Secretaria da SEDET ela tem uma rede... Deu para incorporar bem. Ela tem uma rede de apoio ao produtor rural. Então eu acho que hoje não faria, no meu conceito, não faria justificativa nenhuma você criar uma Secretaria de Assuntos Rurais. Porque a manutenção das estradas, a própria Secretaria dos Rurais, a própria Secretaria de Obras já faz esse tipo de serviço para isso. A construção de escolas, de creches na zona rural, já vem de licitações, isso aí nada impede. Então eu acho que hoje as secretarias afins, elas já procuram atender o setor rural, que tem que ser atendido, isso não tem dúvida nenhuma. Você volta para a urna eletrônica, digamos assim, na eleição de 2016. Isso. Né? Vice de Paulinho. Como é que foi essa experiência, Tassinari, depois de uma eleição lá em 92? Foi uma experiência boa. Aí já no PTB? No PTB. Eu vou mudar a pergunta. Como é que se deu essa mudança de PSDB para PTB e por quê? Na época, o PTB, o presidente era o Walter Miguel. Isso, irmão do Valdir. Irmão do Valdir e do Valdemar. E o Walter sempre falava, você precisa vir em PTB, você precisa vir em PTB. O Walter veio a falecer. Depois o Valdir assumiu a presidência do PTB e tinha no PTB pessoas como Mantovani, pessoas mais antigas que falavam, não, você podia vir em PTB. Acabei indo para o PTB, junto com o CIOF e mais outras pessoas, e se formar lá um partido talvez de grandes filiações em quantidade, porque o PTB chegou a ter mais de 500 filiados. E o PTB foi indo, participando de eleições, dificilmente fazia um vereador, por questões também de financeira, por questão de campanha, mas foi gratificante também. E o Paulinho, na época que eu fui prefeito, que eu fui candidato como vice do Paulinho, em 2016, nós fizemos uma boa campanha. A gente chegou em um determinado momento que a gente até tinha uma esperança de que a gente poderia chegar à prefeitura. Mas depois isso, com o tempo com o decorrer da campanha, a gente foi vendo que talvez não era desse jeito que a gente estava pensando. Mas tudo na vida que a gente faz, eu acho que a gente tem que ter um ganho daquilo que a gente faz. E eu só tive que aprender. Foi muito bom. Repetiria? Hoje não. Hoje não. Hoje eu não quero saber de cargo nenhum a nível de prefeito, de eleição, de nada. Estou completamente fora da política, porque acho que já passou a minha época. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência, as pessoas têm que ter o instinto de falar, olha,
O que eu pude fazer, eu já fiz. Eu agora não consigo mais. Pela idade, pela família, por você ter outros planos. Eu acho que você tem que saber a hora de parar. Então eu não quero mais, não sou candidato a nada, eu sou um colaborador da cidade como pós-caldense. Isso sempre estarei. Não quero ser vereador, não quero ser nada. Mas se for chamado, como fui agora para ser secretário, vou ser secretário porque eu penso... Para contribuir com a cidade. Para contribuir com a cidade. Eu quero ajudar a cidade como pós-caldense. Antes da gente falar sobre Secretaria de Planejamento em si, e até aí acredito que explicar para muita gente o que é a Secretaria de Planejamento, só para a gente fechar a questão política, 2020 teve mais uma candidatura a prefeito que foi a derradeira do PTB. Foi a última do PTB, houve a migração, né? Por que aquela candidatura, Tassinari? Porque houve um consenso dentro do próprio partido que o partido deveria ter um nome para sair candidato. Ou se era o meu nome, ou era o nome do Dr. Cioff. Aí foi esse consenso do meu nome, e isso a gente saiu para poder manter o PTB em evidência, sabendo que a gente ia disputar a eleição com um prefeito no cargo, com a máquina na mão. Com a máquina na mão, que seria humanamente impossível, né? Mas a gente fez uma campanha boa, mas foi acima de tudo para manter o PTB na atividade. Foi isso que chegamos à conclusão. Foi uma campanha simples, foi uma campanha modesta, onde a gente não gastou, a gente não teve absolutamente gasto nenhum, tá certo? Tivemos poucos apoios financeiros, mas foi uma campanha modesta, simples e que a gente fez com prazer. Perfeito. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar de Secretaria de Planejamento, explicar até para as pessoas, e até para mim que vou ter uma aula agora, de como funciona uma Secretaria de Planejamento, porque muita gente às vezes não tem ideia. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52,00, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Volta às aulas, Artipel. Se eu fosse você. E continua na Artipel a entrega do kit escolar da rede municipal. Se você ainda não retirou o seu, ainda dá tempo. Pegue seu Vale Kit e venha direto pra Artipel. Aqui tem qualidade de verdade, marcas renomadas, tudo conferido, separado e pronto pra retirada. Kit escolar é na Artipel. Não perca essa chance. Alta definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o secretário de Planejamento, Hércules Tassinari. Tassinari, vamos falar agora de secretaria. E muitas vezes, eu acredito que as pessoas, a grande maioria, quando a gente fala Secretaria de Planejamento, as pessoas não têm ideia do papel dela e da importância dela na cidade. Então eu vou fazer perguntas para você que eu acredito que não tem a pessoa melhor para explicar. A principal, qual o papel de uma Secretaria de Planejamento dentro de uma prefeitura?
Rodrigo, a Secretaria de Planejamento ela é uma secretaria complexa. E não é agora, as anteriores, mas é uma secretaria que eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que pensar na cidade. Porque o rótulo da Secretaria de Planejamento hoje é uma secretaria de aprovação de projetos. Eu acho que a gente tem que ter um foco diferenciado dessa questão da aprovação de projetos e ter uma secretaria que pensa na cidade para 10, 15 anos. Então o que a gente pode dizer é de que a Secretaria de Planejamento, ela hoje tem um papel muito mais burocrático do que de pensar, é isso? Isso, sempre foi dessa maneira, não é de agora, mas sempre foi. Sempre foi assim. E o que me fez eu voltar para a Secretaria, que o pessoal, a maioria dos servidores hoje que trabalham na Secretaria, trabalharam comigo nas outras 2 vezes, e são pessoas dedicadas. Mas o conceito da Secretaria, isso daí, o próprio Paulo Ney e o Eduardo Januzzi sentiu isso na campanha. O conceito da Secretaria era um conceito de desgaste. Por quê? Pela demora de aprovação de projeto, volta na questão da aprovação de projeto, desgaste de aprovação de projeto, muita picuinha de casa, coisa que demora, olha, por que está demorando para obter um alvará, tudo. Então isso vai desgastando e foi desgastando muito a Secretaria. Mas a gente vê a Secretaria hoje, não por estar lá, porque eu tenho a equipe na mão, a equipe é altamente competente, eu tenho a equipe na mão, e é uma Secretaria que hoje a gente está pensando na cidade. Tanto é que a gente fez um planejamento, e quando eu entrei, uma das situações que o Paulo e o Januzzi me falaram, olha, vamos pensar na cidade. Nós temos que aprovar os projetos, mas vamos pensar um pouco na cidade, que nunca a gente pensa na cidade, só pensa no dia a dia. Então a gente está pensando na cidade, a gente está procurando melhorar a questão da aprovação dos projetos, a gente está pensando em dar uma outra cara para a Secretaria, uma Secretaria que tem poucos funcionários, uma Secretaria que trabalha diuturnamente para andar depressa com a aprovação. A gente ainda tem falhas que a gente vai corrigir, a gente está pensando em determinadas situações que a gente está fazendo cursos com o SEBRAE para a gente aprimorar a questão de melhoramento. A gente tem determinadas situações dentro da Secretaria que o servidor ele se sente mais à vontade hoje para trabalhar, para se dedicar. Hoje o ambiente da Secretaria é outro. Mas a questão de pensar na cidade é uma situação que fez com que eu voltasse para trabalhar como secretário de Planejamento. E quando eu fui convidado pelo prefeito, pelo Paulo Ney e pelo Januzzi, era uma questão que eles mesmos se propuseram. Vamos fazer isso, que eu acho que a gente vai... É difícil, porque depende da gente, mas nós vamos depender muito da Câmara Municipal, tá certo? Porque tem projetos que tem que se passar pela Câmara. E acho que a gente tem que trabalhar junto com a Câmara, porque senão a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem hoje uma série de situações dentro da Secretaria de Planejamento que a gente já está trabalhando forte disso. Quando eu assumi, estava lá o Zé Carlos, que hoje está no DME, o Zé Carlos tinha feito um trabalho muito bom dentro da Secretaria nos 6 meses que ele estava à frente da Secretaria. Tanto é que eu hoje sigo aquilo que o Zé Carlos fez, porque acho que era um trabalho bom que ele tinha feito. E a gente foi aprimorando essas situações com novas perspectivas, com novas situações. E a gente hoje já desenvolveu algumas coisas interessantes. A gente já deixou pronto, só para você ter noção, sem ser aprovação de projetos, a gente fez o estudo técnico e o termo de referência dos trevos da Saturnino de Brito e do Bianucci, cuja licitação já está em curso e que a gente já está contratando o projeto para que possa sair o projeto, para que a Prefeitura possa contratar as obras. Nós estamos fazendo a ligação da alça viária, do Jardim Couto Clube com o trevo da Alcoa. Tá. Esse projeto os moradores pedem muito. Muito importante, a gente já está numa fase de final de projeto, já estamos procurando os proprietários para poder assinar o termo de doação de área, tá certo? São poucos proprietários, porque são áreas concentradas em poucos. Ou seja, não é um grande desafio nesse sentido. Desafio, mas envolve a Alcoa, envolve determinados particulares, a gente já está fazendo isso, acho que até o final do mês de fevereiro a gente já liquida com o termo de compromisso deles doarem para a Prefeitura a área necessária para poder passar a avenida.
já vamos entrar fazendo, a Secretaria de Obras já vai entrar fazendo a sondagem do terreno, a limpeza do terreno, já é o início de obra, então esse projeto também está já em fase final. Paralela, pode falar. Não, só para a gente, nesse ponto então aqui, pelo que você me fala, Tassinari, a gente consegue pensar que a questão viária de Poços é um grande gargalo. Totalmente. Tá. Grande gargalo, grande gargalo. A tua visão é isso. Porque a gente cita aqui justamente o momento... Eu acho que isso daí é uma situação de total ambição da cidade. Essa ligação do Jardim Country Club através da Avenida Monsenhor Alderige, passando pela PUC e saindo lá no trevo da Alcoa, puxa, vai desafogar completamente. Pergunta de leigo. Se nada for feito com o crescimento da cidade que a gente tem, novas indústrias, inclusive a gente sabe que tem nova indústria para chegar, a cidade ela vai chegar num momento em que ela vai travar se nada for feito? Eu acho que tem que se fazer alguma coisa, não tenho dúvida nenhuma. Porque o crescimento da cidade hoje é para a Zona Oeste. É totalmente. Totalmente para a Zona Oeste. Então, você vê que hoje a João Pinheiro já tem um gargalo, tanto no sentido centro-bairro como bairro-centro. Nos dois sentidos e nos seus respectivos horários. Isso. Então, eu acho que... E Poços de Caldas é diferente, é uma cidade... Tudo se concentra nesse centro, tá certo? Então é difícil. Eu acho que se não tiver um trabalho de ligações, de interligação, dessa interligação fundamental, nós vamos ter um gargalo logo, logo. Mas aí eu acho que entra essa questão, por exemplo, do trevo do Bianusse. Hoje, aquela região do Bianusse ali, ela é fundamental. Se não fizer esse trevo, daqui a pouco vai ter um gargalo. Ele já tem hoje um gargalo. Porque a gente pensa que para o outro lado da cidade, tem crescido esse pedaço aí de uma forma impressionante. Incrível. Tem crescido e a gente precisa começar a pensar nisso também. Então isso a Secretaria está pensando. Quando eu falo da interligação, a gente está também trabalhando em cima de um estudo de diagnóstico da cidade. Um diagnóstico abrangendo toda a prefeitura. Isso daí é fundamental para que a prefeitura tenha o diagnóstico do que é hoje a prefeitura e do que se pode fazer para frente. Esse estudo diagnóstico vai ser balizador para você fazer uma lei, um plano diretor, uma nova lei de uso e ocupação do solo. Então isso tudo, esse diagnóstico nós vamos conseguir fazer com que a cidade tenha uma outra situação. Paralelamente a isso, nós fizemos também, estamos trabalhando em cima disso, de um plano municipal de saneamento básico, onde a gente está cadastrando toda a estrutura de água, esgoto, galeria de água pluvial, questão de águas que correm a céu aberto. Então a gente está cadastrando isso para a gente sentir o que a cidade tem que fazer, tá certo? E depois a gente vai chegar à conclusão, olha, se a gente não fizer determinadas bacias de contenções em determinadas regiões, nós vamos sofrer. Porque você vê que a última chuva que teve, e eu acompanhei... A gente fala lá de 2016? Não, essa chuva agora. Essa chuva de agora. Essa chuva agora. Se não tivesse feito o alargamento... Isso, exatamente. Ali no Parque Municipal já teria transbordado. Isso daí, o parque até já transbordou, a lagoa. Então esse plano de saneamento visa justamente a gente saber, olha, a chuva que vem da região leste, nós vamos conter. A chuva que vem do bairro São José, nós temos que conter, visto o que aconteceu em 2016. Então aí a gente entra num trabalho de prevenção. Isso, um trabalho de prevenção, porque vai me dar uma noção, e vai dar uma noção para o DEMAI também, do que é o plano municipal, do que ele existe hoje, você está entendendo? E o que a gente tem que fazer para poder não acontecer coisas imprevistas. Isso é um plano municipal de saneamento básico. E também que envolve a questão dos resíduos sólidos, a questão do lixo. Você tem esse plano envolve não só a parte de coletânea de dados de redes de água, esgoto e água pluvial, como também de resíduos sólidos. A gente tem que se preparar também para o futuro, como é que nós vamos fazer com a questão do resíduo sólido, com a reciclagem, com tudo isso. Ou seja, só aí na Secretaria de Planejamento a gente já falou de malha viária, já falamos de água e esgoto, já falamos de resíduos sólidos, é uma secretaria realmente complexa. Complexa. Isso fora o dia a dia, porque o dia a dia que dá desgaste danado para a gente. E fora essa situação,
Nós temos também um trabalho que a gente já fez, já está licitado, vai ser licitado dia 3 de março, que é o georreferenciamento. O georreferenciamento é uma prioridade do prefeito Paulo Ney, porque hoje a prefeitura ela não tem um banco de dados atual. O que gera incongruências. Isso. Então esse georreferenciamento vai fazer com que a gente faça um sobrevoo. Todo esse sobrevoo vai cadastrar tudo que tem na cidade hoje e a gente vai ter isso, a prefeitura vai ter os dados real da situação. E isso daí vai ser constantemente renovável. Então esse é o trabalho também que a gente fez, o termo de referência, que a gente fez o estudo técnico para que essa licitação ocorra agora dia 3 de março. Então você vê que a gente está trabalhando nesse sentido aí. Isso a gente tem que falar que veio lá da época do Zé Carlos, mas que a gente concluiu isso num tempo e continua tocando, né? Então isso dá prazer de fazer, porque você sabe que isso vai ajudar muito a cidade. Essa contribuição vai ser muito profícua para a cidade. A gente está pensando na Avenida Venceslau Braz, de fazer os trevos da Avenida Venceslau Braz, porque a Avenida Venceslau Braz, você tem o CEASA, você tem a Estância Poços de Caldas, você tem determinados bairros ali que precisam construir trevos. A gente já está também imbuído na questão dos trevos da Avenida Francisco, da Venceslau Braz também. Fora isso, a secretaria, que o Paulo Ney tem e o Eduardo tem uma visão diferenciada, que hoje existe na cidade 40 núcleos irregulares, núcleos de pequenos loteamentos irregulares na zona rural do município. Inclusive no Jornal da Manhã recentemente, até vi uma reclamação da questão de asfalto, eu até respondi assim, olha, zona rural eu não entendo, porque eu sei que tem umas certas limitações do poder público, porque se está irregular, a prefeitura não pode atuar. E aí, existe uma lei federal que fala sobre os REURBs, REURB S, social, e o REURB E. Isso. Então hoje nós temos 40 núcleos irregulares. A gente está trabalhando em cima A maioria onde? Na Zona Leste? Não. Na cidade no inteira? Município total. No município total. Vai na região norte, sul, leste, oeste, tudo. Então você hoje é prioridade dentro da administração do prefeito Paulo Ney a gente trabalhar em cima disso. Então nós já estamos com o Santa Clara 1 e 2. Santa Clara é o mais emblemático. Santa Clara 1 e 2. Nós estamos com o Córrego Danta também. Então a gente está trabalhando em cima disso, porque é um trabalho difícil, porque são núcleos com mais de 100 casas, que tem energia precária, que tem infraestrutura precária, água através de poço artesiano, esgoto através de fossa séptica, a prefeitura faz coleta de lixo, mas é precário. Então, e o pessoal que adquiriu esses lotes da boa-fé não tem o documento, ele tem o compromisso de compra e venda. O que eles mais querem é ter o documento na mão. E aí entra a dificuldade. E aí a dificuldade. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Existe a questão também, que isso é um plano que eu já propus no final do ano passado, 2025, ao prefeito e ao vice-prefeito, de determinadas ações da secretaria dentro deste ano de 2026. É um ano difícil, porque é um ano político. Sim. É um ano difícil, com amarras e travas. Com muita amarra e muita trava, tá certo? Isso já é consciência do prefeito e também consciência da Câmara, que é um ano difícil, né? E consciência nossa também, mas que a gente vai ver se consegue, talvez até nesse primeiro semestre, mandar alguma coisa concreta para a Câmara a respeito da Lei 18, que é o uso de parcelamento de solo, que desde 2018, desde 2008, nunca se fez nada, e a Lei do uso e ocupação do solo, a 92, Isso. que a 92 já está na Câmara. Aí entra aquela questão da verticalização. De tudo. De tudo, mas também da verticalização, do uso e ocupação do solo, entra tudo, você está entendendo? A gente tem algumas regras em questão de verticalização aqui em Poços. Você concorda com elas? Concordo porque eu acho que a gente tem... Essa lei 92 ela foi alterada recentemente, porque em determinadas regiões o gabarito era uma altura, hoje o gabarito diminui, tá certo? Mas eu acho que a gente precisa rever determinadas situações. Mas a lei que está na Câmara hoje, a gente está fazendo propostas e nós vamos mandar isso para a Câmara, para que a gente possa, são sugestões que a gente vai mandar para a Câmara, para que a gente possa melhorar mais ela a nível de você ser mais ágil na lei.
ter uma questão menos burocrática na lei, você está entendendo? Porque isso é fundamental, sabe? É possível liberar impostos grandes edificações ou não? Não, já existem grandes edificações. Mas né, aquelas, realmente aquelas torres que agora a gente vê construírem de 20 andares, Não, eu acho que isso não cabe aqui. Eu acho que não, eu acho que isso não. Eu acho que eu acho que isso aqui para a cidade, acho que não. Acho que nós temos que ter o nosso gabarito estipulado do que está hoje, na minha opinião. Mas eu acho que não compensa. Não compensa. Não, eu acho que não. O centro dá para rever essa questão hoje? Totalmente dá. O centro dá. E tanto é que a gente está com um programa aí do centro de fazer uma remodelização de todo o centro, tá? A nível de fachada do centro, a nível de você propor novas situações no centro da cidade, a nível de você propor um plano diretor para manutenção dos bens públicos que são tombados, como o Colégio Municipal, como o URCA, como o museu, como o Parque José Afonso Junqueira, a Praça Pedro Sanches. Existe tudo já um planejamento dentro da Secretaria para que a gente possa fluir em relação a isso também. Tá? Então a gente pensa nisso tudo, mas o centro da cidade a gente pode melhorar sim, não tem dúvida nenhuma que faz parte, é um dos programas da Secretaria de Planejamento. E uma outra situação muito importante que você tocou no assunto é a questão das indústrias. Hoje o distrito industrial nosso já não tem mais... Não comporta mais. Não comporta mais. E o número e o pedido de indústrias que estão solicitando que a prefeitura dê viabilidade para que novas empresas pequenas, médias, centros de distribuições que possam se instalar em postos é muito grande. Eu fiquei assustado. E também está dentro do programa da Secretaria da gente abrir novas situações para que a gente possa abrir ao longo da rodovia do Contorno, ao longo da Avenida João Pinheiro, até no marco divisório, tá? Novos bolsões industriais. Não tem como fugir isso. Mas não tem jeito, porque o que tem hoje, o município de Poços, ele é muito zona rural de proteção ambiental, e a gente tem que rever isso, porque a cidade ela tem que desenvolver, ela tem que crescer. E isso daí é fundamental. Então a gente também está nesse sentido de procurar, dentro da legalidade, fazer esses bolsões industriais, juntamente com um projeto com a Câmara Municipal, que a gente vai... Tudo isso tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Conduct antes de passar pela Câmara. Então a gente está fazendo esse estudo profundo, visando isso daí também de ampliação. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial, Tassinari. Daqui a pouco a gente está de volta com Alta Definição. Volta às aulas, Artipel. E o Volta às Aulas continua com tudo aqui na Artipel. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Atendimento VIP, os principais lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Consulte condições, seja escola, faculdade ou cursos. Tudo que envolve Volta às Aulas é com a Artipel. Rua Rio de Janeiro, 121, Assis 674. Não perca essa chance. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado.
GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Alta definição de volta nesta quarta-feira para a nossa última parte do bate-papo com o Hércules Tassinari. Tassinari, você queria falar ainda alguma coisa sobre a secretaria? Eu queria falar, sim. Rodrigo, essa questão da aprovação de projeto é uma questão que ela é muito discutida. Entra campanha, sai campanha para prefeito. Mas a Secretaria de Planejamento é muito ruim, demora para aprovar essas coisas. E a gente está fazendo um trabalho agora, junto com a assessoria do SEBRAE, para que a gente possa melhorar essa questão da aprovação dos projetos da Secretaria. Porque eu acho que a minha visão era de pensar na cidade, mas a gente não pode deixar que os projetos sejam aprovados, porque eu acho que isso também move a economia da cidade, a nível de emprego, a nível de você ter uma modernidade. Então a gente está com essa assessoria do SEBRAE, e nós estamos terminando essa assessoria, tanto é que nós vamos fazer o Código de Obras também agora, mediante essa assessoria, que nós vamos mandar para a Câmara também, da gente fazer uma aprovação autodeclaratória dos projetos que forem entrados na Secretaria. Hoje o profissional, ele entra com o projeto, ele protocola esse projeto hoje, esse projeto ele é físico ou digital, ele passa para para outro, para analisar, então existe uma série de ritos que ele segue. Esse projeto autodeclaratório é uma questão que nós vamos ter que fazer reuniões com os profissionais, reunião com a PUC, principalmente, com os profissionais que hoje trabalham na cidade, para conscientizá-los de que é uma responsabilidade maior que a Prefeitura está dando para o responsável técnico, para o proprietário, porque hoje essa aprovação autodeclaratória vai permitir que a pessoa, o profissional, ele entre com o pedido do projeto digital. Esse pedido é aprovado automaticamente naquilo que ele for preencher uma planilha, o que ele vai fazer, é emitido o alvará e ele já pode aprovar imediatamente. Isso é uma questão de confiabilidade no RT e no proprietário. Hoje, o que acontece? Hoje, é o RT que é o responsável. O proprietário, ele é o parte integrante do processo, mas muitas vezes o RT fala, está demorando porque a prefeitura está demorando, fala para o proprietário. O proprietário tem que estar responsável também, sabendo o que está acontecendo. E aí você fala, mas como é que você vai controlar isso? Uma fiscalização maior. Você, na hora de pedir o habite, você vai ver se o cidadão fez aquilo que ele programou para fazer. Se ele não programou, ele vai ter penalidade. Então, isso daí eu acho que é uma maneira da gente dar uma agilidade no processo que hoje todo mundo reclama. Está demorando, está demorando, está demorando. A gente hoje já tem uma situação que aquela pessoa, aquele técnico que analisa o processo, você entra com o projeto da prefeitura, ele analisa do começo ao fim. Antigamente passava por um, passava por outro, ficava girando isso. A gente isso já vem vindo de outras épocas, a gente já está direcionando já para um profissional só. A gente está tentando melhorar, mas é difícil esse dia a dia da secretaria, que é o mais desgastante de tudo. Vou para uma pergunta agora, que é uma pergunta que, para um engenheiro, é uma das que mais cabem aqui em Poços de Caldas. Monotrilho, Tassinari, o que dá para fazer com aquilo ali? Eu tenho uma opinião particular disso. Tá. Agora, houve um avanço numa situação aí que o prefeito tem a possibilidade de fazer uma highline na Avenida João Pinheiro. Funcionar nessa forma, nem pensar. Na minha opinião, eu sou pela demolição. Pela demolição. Na minha opinião. Na sua opinião. Não quer dizer agora, que... Agora, o Hércules Tassinari, engenheiro. Engenheiro, eu sou pela demolição. Tassinari, o Hércules Tassinari, engenheiro, me diz o seguinte: demolir aquilo ali também não é fácil, né? Mas não é difícil. Não? Não, tem um custo alto. Tem um custo alto. Tem um custo elevado. Mas não é difícil. Não é difícil. Porque as vigas são moduladas, então você consegue com guinchos, com guindastes
e com caminhões, carretas, Fazer a remoção. não consegue fazer a remoção. É demorada no trecho todo, mas eu acredito que não vai, na minha opinião, não, acho que não vai partir para isso, acho que vai ser demolido, parte do monotrilho deve ser demolida e a parte deve ser utilizada também nessa Highline. Isso. Tá. Então, mas eu... Seria uma solução mais prática, digamos assim. Isso, mas eu já me manifestei perante o prefeito, perante ao vice, que eu, se não fosse essa Highline, eu era pela demolição. Sem dúvida nenhuma. E demolir não é tão difícil, então. Então, não é. O custo é o que pega. O custo é alto. O custo que pesa é alto. Tá. Alto. Custo alto. Altíssimo. Mas acho que seria uma maneira de você tirar isso daí. Mas eu acho que agora está se mudando a situação. Tá? Avenida João Pinheiro. Temos 3 faixas hoje. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu acho que a João Pinheiro já está no escopo do prefeito e do vice-prefeito da Secretaria de Obras, você remodelar a capa asfáltica da Avenida João Pinheiro. Uhum. Já existe uma questão de verba a nível federal para que possa se fazer um novo recapeamento da João Pinheiro, porque hoje o piso da João Pinheiro está deteriorado. Muito. Né? Mas dá para melhorar, porque a João Pinheiro, hoje ela tem calçadas largas do lado direito, Do lado direito, no sentido Zona Oeste. Isso, no sentido Zona Oeste. E no lado direito também do bairro Centro. Né? Então acho que dá para melhorar, dá para fazer um bom trabalho na João Pinheiro, que é fundamental também no meu modo de pensar. Tá? Justamente falando nessa questão de malha viária que a gente fala. Não tem dúvida nenhuma, fundamental. Avenida Santo Antônio. Essa daí talvez seja mais urgente do que a João Pinheiro. No meu modo de pensar. A Santo Antônio, o gargalo da Santo Antônio é realmente naquele trecho do ginásio Moleque César até você sair na rua Correia Neto. Eu acho que e ela não tem muita opção, porque você tem no lado direito todo o alinhamento predial com a calçada de 2 metros, no máximo de 2 metros, e do outro lado o rio. Então é uma questão que se precisa pensar bem. Eu já pensei na Avenida João Pinheiro, na Avenida Santo Antônio, de como é que a gente pode fazer. Mas é uma questão que eu acho que é urgentíssimo a Santo Antônio. Aquele trevo que foi feito no Jardim Centenário, ele já desviou um pouco o trânsito da Santo Antônio. Tá? Porque eles vêm pela Santo Antônio, vai pela Correia Neto e sai pela Prefeito Chagas. Então já aliviou, mas não foi suficiente, na minha opinião, mas aliviou. Que hoje a pessoa vem, passa pela Rua Argentina, sobe pela Rua Panamá e já sai lá na Rua Correia Neto, lá em frente ao supermercado. Ali já deu um alívio. Já deu um alívio, mas não o suficiente, mas já deu um alívio. Mas a Santo Antônio é fundamental. Precisa se pensar na Santo Antônio, sim, e está dentro do escopo da Secretaria pensar na Santo Antônio. A gente fala muito de cidades inteligentes, de cidades do futuro, de uma cidade moderna. Qual é a tua referência para isso, Tassinari? O que você pensa a respeito? Eu acho que eu sou favorável, porque tipo da situação que você hoje, quando fui secretário em outras oportunidades, hoje a coisa mudou muito, a coisa virou muito dinâmica, né? A questão digital, o próprio sistema da prefeitura hoje é um sistema muito interligado, então a coisa andou demais, você está entendendo? E acho que a gente tem que pensar nas cidades inteligentes, tem que pensar na alta tecnologia, porque é o futuro, e em futuro a gente não tem como escapar disso. E o que você espera para Poços daqui a 40 anos, por exemplo? Para 40 anos é uma coisa muito longa, né? 15, 20 anos. Eu espero que tudo aquilo que a gente possa pensar nesse período, a gente possa, dentro dessa questão de 15, 20 anos, a gente possa, aquilo que a gente for pensar hoje, possa englobar nesse período aí. O sucesso da cidade daqui a 20 anos depende do agora. Depende do agora. Se não pensar agora, nós vamos ficar cada vez mais estrangulados. Não tem dúvida nenhuma. Em todas as situações. A prefeitura hoje, eu falo isso porque o convívio com os secretários, convívio com o prefeito, convívio com o vice-prefeito e até convívio com a própria Câmara, faz com que você fique interligado em todas as secretarias. E por isso que hoje, acho que a questão da agilidade das secretarias hoje estarem no mesmo espaço físico, ela contribuiu muito para que a gente possa dialogar, para que a gente possa conversar. Então isso, você vê que
as questões educacionais, a questão de saúde, a questão de assistência social, ela hoje é muito importante no contexto geral de uma administração. Tá? Então, antigamente, talvez não existia essa potencialidade e essas virtudes que essas secretarias possam ter hoje. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fundamental no trabalho que ela faz. Então, isso tudo a gente tem que englobar e ir pensando o que o planejamento pode auxiliar nessas secretarias para que a coisa se desenvolva num ritmo que possa a cidade daqui 15, 20 anos tenha uma outra dimensão. Esse ano de eleição, 2026, vai acompanhar de perto aí o período eleitoral. Qual a tua análise? Vai ser uma eleição difícil? Eu acho que toda eleição é difícil, né, Rodrigo? Eu acho que a eleição, principalmente para deputado, eu acho que é uma eleição bem difícil. Climas né? acirrados esse ano para nacional? Sim. Eu acho que clima acirrado a nível local. Também. Também. Não sei a nível estadual, mas a nível nacional acho que também. Mas eu acho difícil, uma eleição difícil, uma eleição complicada. E isso aí, a minha preocupação só é que esse período eleitoral possa trazer alguns rumores entre Câmara Municipal, administração pública, porque isso, quer queiram, quer não, é um clima diferenciado, não é isso? Uhum. E, na verdade, a prefeitura depende da Câmara, a Câmara depende da prefeitura, e isso aí a gente tem que fazer o máximo possível para que esses dois poderes se entrelaçam. Não tem outro caminho. Continua viajando nas férias? Não, estou viajando, viajava, agora não tem jeito mais. Não, agora não tem jeito mais. Você é um cara que gosta de viajar, que eu sei. De viajar, não tem dúvida nenhuma, né? A gente tem que aproveitar, né? Porque eu trabalho muito, Rodrigo, e acho que a gente trabalha, a gente fica cansado, e acho que é uma maneira, mas está dentro do meu esquema. Tassinari, engenheiro, secretário, vereador, casado, pai de 2 filhos. Você sente um cara realizado? Totalmente realizado. Totalmente realizado. Acho que minha família é o meu esteio. Tá? Minha família é o meu esteio, não tem dúvida nenhuma. Falo até, e as pessoas, você está louco, isso aqui. Casaria de novo com a Flávia. É mesmo? Ela vai ficar contente de ouvir isso. Casaria de novo. Porque eu acho que você vai chegando num ponto da sua vida que você vai se tornando um amigo muito íntimo, assim, a nível de você passa aquela fase de você ter aquela questão, olha, querida, você vai chegando, um está auxiliando o outro, isso que é muito importante, você tá entendendo? A Flávia é tua esposa e tua melhor amiga? De sem parar, não tem dúvida nenhuma, tanto é que casaria de novo com ela. Uhum. Mas é muito importante, acho que a família, a gente tem que preservar a família, porque a família é o esteio de tudo, não é isso, Rodrigo? A gente vai chegando no final aqui da entrevista, Tassinari. Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas que vêm aqui, mas para deixar um recado dessa vez diferente, porque o Tassinari vai dar um recado aqui que eu acho muito importante. Tassinari, para quem quer ser engenheiro hoje, para quem quer seguir a carreira da engenharia, ser um grande engenheiro, qual a dica que você dá? Ô, Rodrigo, eu acho que hoje a engenharia, o profissional da engenharia hoje, ele, com o advento de muitas faculdades, com o advento de muitas universidades, eu acho que se foi se formando muito engenheiro com uma qualidade de ensino que não era a que existia antigamente. Uhum. Então isso, para a profissão, eu acho que não é só na engenharia, eu acho que isso acontece em outras profissões, você está entendendo? Mas eu acho que é uma profissão que te dá um prazer de quem gosta de trabalhar, de saber de desafios, tá certo? De desafios. Acho que a construção civil é desafio, de ver o dia a dia com a mão de obra, tá certo? Com o projeto. Então eu ainda ponho fé na engenharia e eu acho que a engenharia também é um dos esteios do nosso país para que haja esse desenvolvimento que a gente sempre procura ter e sempre procura almejar. E para quem vai ser secretário de planejamento daqui a 20 anos lá na frente, que é a dica do Tassinari aqui do passado dá? Rodrigo, eu acho que você secretário de planejamento já é um desafio hoje. Daqui a 20 anos... Vai ser pior? Não sei se vai ser pior não, viu?
mas eu acho que cada época tem seu momento e cada época tem sua atividade. Eu acho que vai continuar a mesma coisa, na minha opinião. Acho que até vai melhorar um pouco, tá certo? Acho que as coisas vão ser mais dinâmicas, acho que as coisas vão ser mais, vão fluir de uma forma diferenciada. Por isso que eu acho que quanto mais a gente pensar na cidade, acho que menos trabalho a gente vai dar para os próximos secretários. Continua viciado na Coca-Colazinha ainda, não? Vamos tomando uma Coca-Cola. Sempre tomando uma Coca-Cola. Você foi meu parceiro em 2016 de Coca-Cola e salgados duvidosos, né, Tassinari? Sem dúvida nenhuma. Tassinari, obrigado pela presença. Você sabe que você é um cara que eu admiro bastante, uma das personalidades de Poços de Caldas que eu mais admiro, que mais eu tenho respeito. A gente termina esse programa com um aperto de mão. E eu te agradeço pela presença. Fico muito honrado de te ter nessa bancada. Obrigado, eu agradeço e me sinto também em casa aqui, você está entendendo? Porque acho que a gente tem o pé no chão e eu procuro acima de tudo trabalhar pela minha cidade, certo? O Paulo Ney é o 11º prefeito que eu trabalho. Cada um lá com as suas prioridades, cada um com as suas... Mas a gente trabalha em função daquilo que o prefeito almeja. E o Paulo Ney e o Eduardo vêm fazendo um trabalho, na minha opinião, sério, um trabalho grande, para que possa trazer para Poços uma condição de vida melhor, uma condição boa em todos os segmentos da cidade. Isso, para mim, é gratificante. Obrigado mais uma vez, Tassinari. Um abraço, Rodrigo. O Alta Definição fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Plan. Até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.